Meus queridos e queridas, um privilégio estar com todos vocês, com todas vocês. É um culto de ceia, e culto de ceia é bom estar em torno da mesa, e eu me sinto muito à vontade, porque a gente geralmente só fica à mesa quando você tem amigos e amigas, então eu estou me sentindo à mesa com os meus amigos e amigas. E aí o próprio texto me deixou constrangido de ficar lá em cima. O texto que eu vou ler para vocês, vocês vão entender por que eu preferi aqui. É semelhante a quando eu vou pregar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aí eu digo, eu não posso falar Sermão do Monte em pé, então Jesus falou sentado para ficar igual às pessoas, eu vou ficar em pé como se eu fosse melhor do que os outros. Então tem alguns textos bíblicos que me constrangem. João capítulo 13 é um texto que me constrange, é o texto que a gente vai compartilhar, porque é o texto que diz que Jesus saiu da mesa, tirou a vestimenta, no momento que ele estava sendo chamado de mestre e senhor, tirou a vestimenta, e Jesus foi fazer o trabalho de um camarada que, fazendo bem o trabalho, iria ser contratado como servo. Aquela história de Jesus lavando os pés do discípulo não é o trabalho de um servo, não, é o trabalho de aprendiz de servo. O cara ficava sem uma roupa, era uma roupa serviçal, de trabalho, né? Na porta da casa, recebendo os visitantes, e se fizesse o trabalho legal, ele seria contratado como servo. E aí esse texto, eu digo, ali não, ali é para o Maurício. Né? Brincadeira. Eu fiquei, então foi o primeiro constrangimento. O segundo constrangimento foi essa moçada cantando aqui. Desculpa, sim, compartilhar algumas coisas bem pessoais e do constrangimento, para você saber que eu vou falar aqui cheio de constrangimento, né? Eu estudei num colégio lá em Fortaleza chamado Deoclésio Ferro. Era uma escolinha que, quando chovia, a gente tinha que ir para a casa do professor porque ficava todo mundo molhado, né? E aí depois essa escola foi crescendo, eu fui aluno da escola, e o professor Acriso fez um evento no Teatro José de Alencar, o principal teatro de Fortaleza, com vários colégios, e disse: Carlinhos, eu já era pastor na época, pastor bem jovem, eu queria que você fosse levar uma palavra para a moçada lá e tal. Cada colégio vai ter um momento de apresentação e depois você faz uma reflexão. Eu fui todo empolgado, né? E aí vai um primeiro colégio, apresentação. E a turma que cantou antes que eu falasse era uma turma bacana. E o pessoal cantou bonito, música do contexto brasileiro, música popular brasileira. Gente, o professor não foi sábio, ele me colocou para falar exatamente depois daquela turma. Então, quando eu peguei o microfone, eu levei uma vaia, porque eles queriam que os garotos faltassem. Aí eu fiquei pensando, aqui a igreja é educada, eu não vou levar uma vaia depois desses meninos, não. Mas aí me veio à memória a vaia. Inclusive, quando eu levei, eles deram aquela vaia. Aí eu disse, se eu tivesse sentado aí, eu faria a mesma coisa. Aí conquistei a turma por causa disso e comecei o papo, né? Bem, esse é o constrangimento. O outro não chega a ser um constrangimento, é só um pedido de desculpa a todos vocês. Maurício, quando escreveu sobre o livro, sobre o Evangelho de João, pediu para eu dar uma olhada, e eu estou sendo honesto. Eu sou um cara assim criterioso que fica procurando defeito. E não achei defeito, cara. É mais fácil achar defeito em você do que no texto. Nem nele, nem no texto. Mas eu não achei defeito. Depois ele me pediu para fazer o prefácio. E aí eu venho para a igreja que possivelmente conhece bem o Evangelho de João, que já estudou bem o Evangelho de João. E eu venho pensando em conversar sobre o Evangelho de João. E não para acrescentar nada, mas para, quem sabe, aproveitar o fato de que você, de alguma maneira, já transitou e já passeou no Evangelho de João, fica mais fácil a gente conversar sobre o Evangelho de João. Mas é claro, eu não vou fazer assim uma leitura do Evangelho de João, nem uma exposição do Evangelho de João, porque eu quero me deter no capítulo 13, que tem a ver com essa ideia de, sabendo Jesus que era a hora de partir desse mundo para o Pai, porque era o momento da festa da Páscoa. Diz que era chegada a hora da festa da Páscoa, e antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era a hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Aí, pensando nesse texto, que está no Evangelho de João, eu decidi conversar um pouco com vocês sobre o texto, mas queria, assim, dar algumas informações sobre o Evangelho de João que eu considero muito importante, né? A primeira coisa do Evangelho de João é: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Primeira informação do Evangelho de João: há um substrato universal de Deus pleno, completo e perfeito, que resolveu assumir figura humana e habitar entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne.
Essa é uma informação que nenhum outro texto traz. Em Mateus, Jesus é da descendência de Abraão. Em Lucas, Jesus é da descendência de Adão. Claro que Mateus faz uma opção de falar de uma genealogia mais real, fala da realeza, de nomes importantes para o povo judeu. Lucas fala simplesmente da genealogia natural de Jesus. João não, Lucas. E para João é um negócio muito interessante. Para João, Jesus tem uma genealogia histórica, mas ele é antes da genealogia. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem escreve isso é o João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando da deidade de Jesus. Está dizendo que Jesus é esse substrato pleno e completo que se faz carne e habita entre nós. Essa informação é interessante porque a partir desse momento a gente descobre que não há separação entre o divino e o humano. O divino e o humano fazem parte de uma mesma composição. Ou seja, Deus pode habitar no meio da humanidade. Enquanto a religião separa o sagrado do profano, o divino do humano, para você se encontrar com Deus, você tem que vir num dia de sábado ou no dia de domingo, para a casa onde está Deus, para se encontrar com Deus. É assim a concepção religiosa. Por isso que no domingo a gente vem com roupa mais bonita, porque o templo é a casa de Deus, e a gente vem se encontrar com Deus no templo. E claro, tanto Jesus quanto Paulo vão dizer que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Quem é templo é você. Você que é templo do Espírito Santo, esse Deus invisível habita em você. Então essa informação sobre Jesus, ela tem uma composição posterior mais ampla, que diz respeito a você, diz respeito a mim, que é, você agora é a habitação de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Então para nós não existe essa história. Irmãos, agora nós adentramos na presença de Deus, então com quem era que você vinha quando veio, meu querido? Foi só agora que você chegou na presença de Deus? Irmãos, agora nós começamos e Deus já estava com você, a não ser que você não seja templo do Espírito Santo, né? Então essa separação divino e humano acontece na nossa concepção religiosa. Mas João vai trazer uma informação muito importante. Deus já vinha com você. Nós vamos terminar esse momento de adoração coletiva e a sua vida deve continuar sendo uma adoração, porque só existe adoração quando alguém lembrar-se de Deus por sua causa. A adoração existe quando alguém perceber Deus a partir da sua vida e do seu testemunho. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem nem palavras, contudo ouve-se a sua voz. O verbo se fez carne e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Então, quando é que há adoração? Quando alguém, por causa do seu testemunho e por causa da sua vida, se lembra de Deus. Assim, só para efeito de ilustração. Como é que a gente sabe que o marido adora a Deus? Se um dia você escutar a esposa dele dizendo, Deus é muito bom, olha o homem que Deus me deu. Então o cara fez com que a esposa, na oração, dissesse que Deus é bom. Quando é que os filhos adoram a Deus? Quando os pais dizem, Deus é muito bom, olha os filhos que Deus tem nos dado. Assim, só para efeito de comunicação. Como é que seria você identificar um cidadão que não adora a Deus? Era você escutar a esposa dele orando, meu Deus, onde é que o senhor estava quando esse homem apareceu na minha vida? Não leva a sério não, é só para efeito de comunicação. É só para você entender que a adoração é quando se lembra de Deus, e se alguém lamenta a vida, lamenta os processos históricos e as circunstâncias da existência, por minha causa, eu não estou adorando a Deus, eu estou sendo empecilho para que a pessoa entenda e compreenda a Deus. O verbo se fez carne e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus veio e adorou ao Pai porque nós vimos Deus nele. Essa informação é muito interessante porque se Jesus é esse substrato pleno e completo, você é um pedaço desse substrato. Você é um pedaço dessa essência de Deus. Você é um pedacinho da expressão de Deus na história. Tem um pensador alemão, Anselmo Grün, que diz que todos nós somos como que uma única e peculiar comunicação de Deus para a nossa geração. E quem comunica não é o seu título, não é a sua conta bancária. Quem comunica sobre Deus não é a sua formação. Quem comunica não é o fato de que você é pastor. Quem comunica não é o seu paletó. Quem comunica é a sua singularidade profunda. Eu tenho 2 amigos que fui perguntado sobre eles aqui à porta, assim que eu cheguei. Cadê o Brioso e o Azulão? Eu disse, caramba, o cara nunca veio aqui, vocês conhecem? Brioso é o meu paletó, que tem 42 anos, é mais conhecido do que eu. O Azulão não é aquele paletó mais
né, que serve de travesseiro, cobertor. Quando eu fico aí nas ruas de São Paulo, ele vem comigo. Conhece bem a Praça da República, conhece o viaduto do Pedroso, já dormiu nos bancos ali das praças. O azulão é mais tranquilo, o brioso não. O brioso é aquele paletó chique, só quer ir para casamento chique, culto de formatura, né? Uma vez eu fui num congresso e eu cheguei um pouco atrasado. E, claro, todo mundo estava usando o crachá para poder ter acesso ao congresso, né? Aí eu fui chegando, a mocinha disse: o senhor tem crachá? Eu digo: ainda não, minha querida. Então o senhor não pode entrar. Eu digo: tudo bem. Aí fiquei sentado, daqui a pouco o pastor que estava dirigindo lá o evento: pastor Carlinhos, nós já cantamos 2 hinos, lhe esperando. Eu digo: eu estou aqui há uns 20 minutos. Ela: o senhor pastor Carlinhos? Eu digo: sou, querido. Por que o senhor não me disse? Você não me perguntou? Eu cheguei em casa e falei para o Brioso: Brioso, cara, eu fui acolá num congresso e me barraram na porta. Ele: claro, você não me levou. Se você tivesse me levado, tinham perguntado o seu nome. Eu disse: não, Brioso, quando você vai comigo, não pergunta o meu nome, pergunta o seu. Ou seja, toda vida que eu vou com o Brioso, ninguém sabe quem é o Carlinhos. Impressionante. Então o Brioso não é o substrato. O Brioso é a sombra, é a imagem. A sua conta bancária é só o cifrão que você traz na testa. O seu diploma é só mais uma imagem pública que você adquiriu. Não diz respeito à sua singularidade mais profunda. Então, o que revela Deus é a sua singularidade mais profunda. Por isso, eu acredito no que Paulo diz, que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta na vivência comunitária. É na igreja que nós percebemos a multiforme sabedoria de Deus. Nesse aspecto, eu sou mais privilegiado do que vocês, porque vocês estão vendo só um pedaço do substrato, eu estou vendo muitos. Então eu estou percebendo muito mais essa comunidade que expressa Deus do que uma pessoa isolada. Ou seja, eu sozinho não represento Deus. 2 ou 3 reunidos em meu nome representam Jesus. 2 ou 3, não porque precisa de 2 ou 3, é porque a presença de Jesus e a manifestação de Jesus é uma presença sempre comunitária. Até a oração é comunitária, é na primeira pessoa do plural. É Pai Nosso, Pão Nosso, nossas ofensas, porque essa é a beleza e a expressão do Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, uma das coisas importantes no Evangelho de João é que a informação inusitada é extraordinária. Deus agora habita na vida humana. Deus habita em você, meu querido. Aquela voz aguçada que às vezes você não atendeu e diz: por que eu não atendi? Foi o Deus invisível dentro de você. O constrangimento profundo que gerou arrependimento, que trouxe algum tipo de confissão, foi graça e poder do Espírito Santo. A habilidade extraordinária que se manifestou foi proteção de Deus, foi ação de Deus na sua vida. E aí, claro, ainda que tendo esse substrato belo e inusitado, nós fomos maculados pelo pecado. E aí está a desgraça. É que tendo esse substrato de Deus na vida, o fato de sermos maculados pelo pecado, nós provocamos imperícias na nossa existência, nós cometemos maldade, nós, quando menos esperamos, agredimos, quando nós menos esperamos, fazemos juízo perverso sobre as pessoas, quando menos nos damos conta, estamos pisando, nos machucamos, vamos nos arrebentando e vamos perdendo a beleza da vida. Perdemos a capacidade de amar, perdemos a capacidade de ser misericordiosos, perdemos a capacidade de construir reconciliação, perdemos essa habilidade de sermos pacificadores e pacificadoras, e quando nós menos esperamos, estamos fazendo o que Jesus sempre condenou, que foi comer o vômito que já foi jogado fora. E nós estamos, por exemplo, numa época, é um processo no mundo todo, vivemos num momento onde o mundo está cuspindo ódio. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão vomitando ódio. E nós estamos nos alimentando do ódio. Paulo diz que pior do que o homem que odeia é aquele que celebra o ódio. Pior do que o violento é o que celebra a violência. E eu não sou nenhum bom testemunho para vocês, que eu sou de Fortaleza. E hoje de manhã recebi uma ligação da complicação que o pessoal de uma facção estava fechando a rua para ninguém passar de carro, que é exatamente no espaço onde acontece o nosso culto.
Lamentavelmente eu não tenho aqui os livros Meninos de Deus, que é um trabalho que eu faço com jovens em conflito com a lei, e esses livros se acabaram ontem no encontro lá com o pessoal lá do Capelete. Eu trouxe poucos, mas é um trabalho que eu faço com garotos em conflito com a lei, e que eu conto a história daqueles que há 10 anos não tem mais problema nenhum. Meninos de vida periculosa, meninos perversos que encontraram Jesus de Nazaré e mudaram a existência. Eu sou amigo de um sniper desse país, um dos melhores atiradores desse país. E ele treina o pessoal do Nordeste. Só que o cara encontrou-se com Jesus. Então tu imagina, um cara que é sniper, é militar, é do exército, certo? Ele diz: Carlinhos, depois que eu encontrei com Jesus, eu não consigo mais usar uma arma, porque eu sei da tentação que eu tenho para atirar na testa de um cara que eu não erro nem um tiro. Sabe o que é que está acontecendo com ele? Ele continua treinando o pessoal. Só que ele disse o seguinte: o sniper aprende a atirar num tórax, aprende a atirar numa testa, aprende a atirar abaixo do nariz para pegar 2 dentes. Eu estou ensinando os caras a atirarem num cabo de vassoura, porque se ele aprender a atirar no cabo de vassoura, ele atira na arma do cara que está com a arma na mão e não precisa atirar nem nele nem ninguém. Quem está falando isso não é um pastor que fala de evangelho. Eu estou falando de um cara que, por ser batizado do evangelho, ainda que num contexto de violência, não consegue se permitir batizado pela violência, porque o verbo se fez carne e habitou na vida dele. Por que ele é assim? Por causa do Jesus de Nazaré. Lindenberg, conheci, tinha mais ou menos 17 anos de idade. Pensa num garoto complicado. Aos 13 anos de idade, tinha 14 entradas nesse centro de ressocialização. 18 anos de idade, saiu e continuou o seu mundo da violência, foi preso de novo. E não sei por que cargas d'água, porque que ele resolveu responder à cativação do Espírito Santo, porque eu acho que o Espírito Santo já o estava cativando há muito tempo. O cara encontrou-se com Jesus de Nazaré, uma nova pessoa. Pai de família, tem uma filhinha, tem uma lanchonete de venda de açaí, tem seu carrinho, e um dia lá se vinha o Lindenberg, uma blitz para o Lindenberg. Ele estava com o seu alvará de soltura, só que já há muito tempo com ele na mão, ficou meio borrado, não estava legal. Os caras disseram: você está preso. Olha aqui, você tem um mandato de prisão. Ele: não, eu tenho o meu alvará. Não, isso é invenção. Levaram o rapaz preso. Ficou de 29 dias preso. Pastor Carlinhos, o bom desse negócio é que eu descobri que eu não era mais aqueles caras. Eles falavam as mesmas conversas que eu falava no passado, e eu não conseguia engolir a mesma conversa. Me dava náusea, nojo daquele tipo de conversa. Pastor Carlinhos, a outra coisa boa é que eu passei 29 dias falando de Jesus para eles, colocando os caras de joelho. Aí eu, todo legalista, homem correto, olhei para ele: não, cara, mas ainda tem uma vantagem. Nós vamos colocar essa situação e você vai ganhar uma indenização do Estado. Vou arranjar um advogado amigo meu aí. Que é isso, pastor Carlinhos? Eu já dei muito prejuízo ao Estado na minha adolescência, eles já gastaram muito comigo. Qualquer coisa que eles gastarem é mais prejuízo ainda, vamos fazer isso não. Eu fiquei: quem está evangelizando quem, meu Deus? Quem que entende de justiça aqui? Pastor Carlinhos pode até ser legal, mas não será justo. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Eu estou falando isso porque eu acredito no Evangelho, gente. Eu estou falando isso porque eu acredito que o Evangelho pode até converter evangélicos. Eu acredito que o Evangelho pode converter jogadores de futebol. Por isso que eu acredito no Atletas de Cristo, que é uma associação de atletas evangélicos para converter atletas. Eu acredito na associação, que é chamada Aliança Bíblica Universitária, que eu fiz parte por muito tempo, para evangelizar universitários. Eu estava num encontro de pastores, eu disse: no Brasil a gente precisa fazer uma associação de pastores para evangelizar pastores. A Igreja Evangélica Brasileira passou o tempo todo evangelizando os católicos e esqueceu de evangelizar a igreja. Por isso que eu tenho andado por esse Brasil afora, e enquanto eu encontro garotos que eu percebo que foram marcados pela vida do Jesus de Nazaré, eu encontro líderes evangélicos que não me parecem terem sido invadidos pelo poder do Espírito Santo e pelo Jesus Cristo de Nazaré.
são marcados por outros fascínios, por outros encantamentos, e não pela vida do Jesus de Nazaré. Por onde eu estou andando, eu estou dizendo isso, falando isso. E não tem aqui nenhuma vertente ideológica, não tenho interesse em nenhum lado, nem outro, por favor. Claro que todos nós temos as nossas tendências e eu preciso respeitar isso, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: meu querido e minha querida, não beba e não se alimente do vômito, da raiva e da violência que está nesse mundo. Conheci um garoto com entre 13 e 14 anos. Depois desse meu encontro com ele, uma semana ele foi assassinado. E esse garoto chegou para mim e disse assim: pastor Carlinhos, eu não estou falando com mágoa, é só para o senhor entender uma coisa. Eu nasci numa família, minha mãe disse que meu pai não acreditava que eu era filho dele, e por causa disso me chutava quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Ele disse: eu não tinha o mínimo de noção disso. Aí disse eu não me lembro, mas eu me lembro eu quando criança, ele me batendo, jogando pelo chão, e do jeito que eu caía ele me chutava. Na cabeça, podia ser onde fosse, ele me chutava. Ele disse: eu não estou falando isso para falar quando eu era criança. Ele disse: eu estou falando isso para o senhor entender o que é que acontece quando o senhor chega aqui. O que eu acho mais legal quando o senhor chega, não é quando o senhor lê a Bíblia, não. Não é quando o senhor fala para a gente, não. É quando o senhor chama para a oração. É que o senhor chama, bota a mão na cabeça da gente e depois dá um abraço. Pastor Carlinhos, eu nunca recebi abraço de ninguém. Ninguém nunca colocou a mão na minha cabeça. Então tu imagina esse menino que viveu no espaço desumano, perverso e diabólico, e aí não percebe que a sua singularidade profunda, o substrato de Deus que estava dentro dele desde a infância, maculado por toda essa maldade, faz com que ele seja um ser humano que não expressa Deus, que expressa o mal, que expressa tudo que é satânico e diabólico, e tudo que é desumano no seu entorno. Mas eu e você não estamos isentos disso. Ou seja, dependendo de como nós vivemos, dependendo das escolhas que eu faço, esse substrato que está dentro pode ser maculado pela maldade e pela perversidade. Não permita que isso aconteça com você, meu querido e minha querida. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Jesus de Nazaré no Evangelho de João vai nos ensinar algumas coisas muito bonitas. Uma delas é o processo de morte voluntária. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Vocês lembram do brioso que eu falei para vocês? Meu paletó, meu amigão? Um dia eu conversando com pastores sobre isso, Ricardo Barbosa, que é um pastor presbiteriano lá de Brasília, eu chamo de monge protestante, aquele jeito assim de homem sábio. Aí quando eu acabei de falar, ele chegou: Carlinhos, e quando você morrer, você quer estar vestido com brioso ou azulão? Eu disse: cara, eu nunca pensei nisso, me dá um tempinho aí. Aí assim que eu disse me dá um tempinho, já me veio a resposta. Eu disse: eu quero estar vestido com brioso. Ele: por que você gosta mais desse paletó? Acha que vai ficar um defunto mais bonito? Eu disse: não, cara, eu quero um dia matar esse desgraçado comigo. Matar o brioso não diz respeito à nossa morte biológica, diz respeito aos processos de sepultamento das nossas cascas, das nossas sombras e imagens, dos ídolos que estão dentro da gente. E aí Jesus diz: se o grão de trigo caindo na terra não sepultar os ídolos, não sepultar as cascas, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então, se você observar no Evangelho de João, uma das coisas bonitas do Evangelho de João é o tema da morte voluntária, o tempo todo. Mateus, Marcos e Lucas, os textos sinópticos, escritos a partir de uma mesma ótica, a morte de Jesus só aparece no final. Em João não, a morte de Jesus está no primeiro capítulo, 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 3, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui no capítulo 13, que é o texto que eu começo já a compartilhar com vocês, fiquem tranquilos, essa introdução assim prolongada, eu garanto que vai ser tipo aqueles livros hegelianos, os livros alemães, que são 500 páginas de introdução e só 40 páginas é o livro, então fica tranquilo com isso. Mas assim, e aí, sabendo Jesus que era hora de morrer, olha que coisa interessante. Capítulo 17, Pai, é chegada a hora de que? Hora da cruz, hora de morrer. Então o Evangelho de João é um livro que lida com a morte com muita tranquilidade, porque ele não se refere, no caso de Jesus, é a morte biológica.
Mas a pedagogia que fica para a gente é essa morte voluntária, de sepultar as cascas, de permitir a crucificação do nosso egoísmo, do nosso ódio, permitir que seja sanada toda a amargura que batizou a alma, que invadiu o seu coração, permitir que a cura seja plena e completa de todas as amarguras da vida, de todas as memórias que lhe marcaram de maneira dura, difícil, que deixaram traumas que se repetem o tempo todo, como se você estivesse pisando no prego de uma tábua 2, 3, 4, 5 vezes. Já chega. Pisar o prego uma vez, doeu? Não pisa mais não, cara. Deu uma cabeçada na quina da porta, machucou, vai bater de novo. Aquelas histórias que a gente traz, né? E claro, se você está diante de um profissional para se curar, para se sanar disso, vá em frente, tudo bem, nada contra os tratamentos e as repetições dessas memórias, desde que elas curem e lhe ajudem. Mas assim, só para dizer a você que o Evangelho de João vai lidar com essa questão da morte voluntária. Da morte voluntária, querer lhe animar a ser um ser humano que assume plenamente a morte voluntária, que se permite crucificado com Jesus. E você vai aprender uma coisa que está lá em Colossenses no capítulo 3, né? Portanto, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A pergunta que fica é: quanto de pressão um morto aguenta até gritar? Quanto de xingação um morto escuta até revidar? Quando o texto bíblico fala que você morreu, não está dizendo que você se tornou uma pessoa inerte. Está dizendo que você morreu para aquilo que não representa vida. Está dizendo que você morreu para as coisas que não têm significados relevantes para a sua existência. E aí, se o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, ou seja, um troço circular passou 7 vezes debaixo de 3 pedaços de madeira, e a gente entra em crise. Que coisa, do nosso lado só passou uma vez. Para meu pai isso não tinha problema nenhum, meu pai não entendia nada de futebol, ele bem idoso, aí chega assim: meu filho, como é que é isso? Aquela da cestinha, se eu fosse jovem eu ia aprender, essa outra também que tem uma rede falando de voleibol, mas futebol não entendo nada, me explica um pouco. Ele estava assim na televisão, acho que era um jogo do Flamengo com alguém, aí ele disse assim: tem hora que diz que foi falta porque pegou com a mão, depois não pode pegar com a mão, estranho. Eu disse: não, pai, tem 2. Aí expliquei que eram os goleiros. Aí ele disse assim: mas os que ficam de lado também pegam com a mão. O Gandula, ele pensava que fazia parte do futebol, para você ver como ele entendia. Depois ele me perguntou: são quantos? Eu disse: 11 de um lado, 11 de outro. Mas não é só uma bola. Eu disse: é. Então fica essa confusão toda por causa de uma bola, dá uma bola para cada um, acaba a confusão. Simples. Simples. Agora, isso que aparente simples, parece cômico, se você observar, nós brigamos por causa dessas bolas e por causa dessas traves. Nós criamos os símbolos, nós criamos os tapetes. Eu lembro de um amigo arrasado, porque na instituição que ele trabalhava estava tendo muita confusão. Aí ele me ligou, começou a conversar comigo. Num dado momento ele perguntou assim: Carlinhos, já puxaram o teu tapete? Eu disse: cara, eu não tenho tapete. Honestamente, eu não tenho tapete, gente. Mesmo tendo algumas oportunidades na vida, elas nunca... Eu não sou presidente de nada, eu não sou vice de nada, eu só sou um pedaço de gente andando por aí afora, pensando que sou gente às vezes até. Nada mais, nada menos. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os homens e as mulheres que se perceberam humanos. Felizes os homens e as mulheres que se perceberam humildes. E já percebeu bem a raiz dessas 2 palavras? Humilde e humanos? Sabe qual é a raiz dessas 2 palavras? Humus. Felizes aqueles e aquelas que se perceberam humus. Quando você diz assim: eu sou humano, você diz assim: eu sou parte de humus. Esterco. Nas traduções, adubo. Mas é um eufemismo.
Sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Tem um substrato de Deus dentro de você, lindo, bonito, belo, semelhante ao que está em mim, está maculado pelo pecado. Mas a gente pode cuidar mais do substrato para que as pessoas percebam Deus, do que se permitir invadido pelas maldades para que as pessoas não percebam Deus. E isso é transitório. Em Jesus foi 33 anos e meio. Mas Jesus viveu intensamente, de maneira tão bela, que não foi desperdício ter morrido com 33 anos e meio. Valeu a pena ter vivido. Porque foi pleno em amor, foi pleno em bondade, foi instrumento de reconciliação, de paz, o príncipe da paz, chamado de o maravilhoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Claro que por pessoas que não compreendiam esse tipo de expressão humana, ele foi chamado de embusteiro, de enganador. Mas Jesus não se permitiu invadido por essas informações. Ele conseguiu superar tudo isso. Tendo amado os seus, os amou até o fim. O texto está dizendo uma coisa muito interessante, porque geralmente a gente ama muito mais quando se aproxima da morte, quando está perto da morte. Na minha memória, eu tenho 2 momentos que eu pensei que eu não escaparia. E ficou na minha memória, nunca esqueci. 23 de março de 1983. Por que eu não esqueço? Minha filhinha nasceu no dia 6 de abril de 1983. Eu estava em Chosica, no Peru, fazendo um trabalho para a Visão Mundial. E houve um terremoto, sem incidência muito alta, que é chamado de Huaico. E eu estava num hotel tomando meu banho, e comecei a perceber o mundo balançando, e pensei que eu estava com alguma vertigem, tonto e tal. Desliguei aqui o chuveiro e percebi o barulho. Abri a porta, quando eu vi, parecia aquela coisa de Brumadinho, se você viu aquela cena, era uma cena semelhante à de Brumadinho, e eu vendo geladeiras, fogões, teto de casa passando. A decisão naquela ocasião é: morro vestido ou pelado? Não tinha muito o que decidir, estava tomando banho. Peguei a primeira calça que tinha e saí correndo. E qual foi a primeira sensação? Vou morrer. Era noite. A iluminação se foi. Eu escutava em espanhol uma pessoa dizendo: venham para arriba, para as montanhas, para sair dessa parte mais baixa. E a minha primeira sensação era: não vou conhecer minha filhinha que vai nascer. Por isso que eu não esqueci a data. Aí queria dar um abraço, lembravadinha. Minha primeira sensação foi lembrar-me das pessoas mais queridas e amadas. Depois foi confessar todos os meus pecados. Vou me encontrar com Deus, vou confessar. Confessei até os pecados que eu não tinha cometido, mas confessei todos. Aquela limpeza de alma, foi lembrar assim dos projetos da vida que eu poderia ter cumprido e feito, e fui procrastinando, fui deixando para depois, puxa vida, poderia ter feito isso. Pelo menos comigo foram essas sensações que se passaram, sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Essa intensidade de amor, de lembrar das pessoas mais queridas, é porque eu pensei assim: vou morrer e vou cuidar disso. O texto sobre Jesus, não. Isso que está presente nele, nesse momento, foi sempre assim com ele. Tendo-os amado sempre, os amou até o fim. Essa é a primeira lição que eu queria que ficasse para nós hoje à noite. Ame e ame intensamente, meu querido e minha querida. Para que a vida seja mais encantadora, para que a vida seja mais gostosa. Desculpa, eu estou me sentindo em casa, eu posso falar de coisas pessoais. Espero que você não entenda isso como arrogância. Quando pergunta assim: Carlinhos, qual é a sua idade? Eu digo: a cronológica é 65. Mas a vivida está entre 315 e 320. Vivi num país em guerra há 3 anos. O que eu aprendi naquele país, não tenho como explicar. São 3 anos que eu conto como 30. A primeira menina que eu me apaixonei na vida, assim, para valer, que é a minha esposa hoje, namorei com ela 2 anos sem ela saber. Lindona, olhava assim para as pernas, para aquele corpinho, dava vontade de dar aquele abraço, mas aí ela vai acabar o namoro. Eu, garoto de periferia, pobre, ela filha de arquiteto. Cara, no dia que eu falei namoro para a menina, que ela aceitou, misericórdia. Foi difícil dar o primeiro beijo, mas quando eu dei, lembro até hoje. Não dá para eu dizer que esse troço foi 3 minutos, 5. Aí eu comecei a aprender a contar a vida, não pelo processo cronológico, mas pela intensidade vivida.
tendo amado os seus, os amou até o fim. Eu estou falando de uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. Estou trazendo essa história à tona. Tem aquele momento que uma senhora quebra um vaso de perfume sobre a cabeça de Jesus e derrama o perfume na cabeça de Jesus, e Jesus diz assim: essa história vai ficar para ser contada por muito tempo. Que histórias os seus filhos vão contar sobre você? Que memórias você tem do vovô, da vovó, do seu pai, da sua mãe? Que memórias os filhos terão? As truculências, seu legalismo, a sua religiosidade? Que memórias eles têm? Que memória elas têm? Que memórias a gente tem de Jesus? Tendo amado os seus, os amou até o fim. E aí o que é que ele faz para que as pessoas percebam? Veja bem, ele tem uma estética. E a conjuntura permite que essa estética tenha visibilidade. Ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês dizem bem porque eu sou. Então Jesus não nega essa cultura presente, mas ele inverte o processo dessa cultura. Aí diz que ele levantou-se da mesa, tirou a capa, entre aspas, de mestre e senhor, ou seja, do indivíduo que está inserido na sociedade, do indivíduo que está inserido no mercado. Aí assume a postura do aprendiz de servo, pega uma bacia, põe água na bacia e vai lavar os pés do pessoal. Coisa linda. Deixa eu olhar aqui para trás. Eu posso falar aqui com mais à vontade. Eu falaria se tivesse cadeiras, mas eu estou feliz que não tem cadeiras ali em cima, eu fico mais à vontade. Como é que é o design da cátedra, do templo? Esse é o design. O design é: você tem cadeiras aqui embaixo e você tem um lugar mais alto para que as autoridades fiquem lá em cima. E não somente isso, em geral as cadeiras em cima são mais bonitas do que as cadeiras embaixo. Na Idade Média, e se aprendeu mais sobre isso, eram bancos duros para as pessoas e cadeiras chiques lá em cima. E dependendo do organograma da instituição, as cadeiras mais bonitas são para os caras que têm mais títulos na instituição. Então não tem problema que isso aconteça em qualquer lugar, desde que, se tem evangelho, essa hierarquia tem que ser invertida. Então, se o Maurício está aqui à frente, mais algum pastor com ele, o que vocês devem olhar e dizer assim: olha ali o pessoal que vai pegar a bacia para lavar os pés da gente. Não é o pessoal que vai dominar, controlar e mandar na gente, não. É o pessoal que está aí para servir. Se é que tem evangelho. Um dos constrangimentos que eu tenho quando eu estou em culto é quando dizem assim: vem as crianças para saírem. Porque Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas e nós impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Aí quando eu vejo as criancinhas saindo, eu digo: Jesus foi com elas. Se você quiser que Jesus fique, a gente se torna como criança. Quem não se tornar como uma criança, de modo algum pode herdar o reino dos céus. Ou seja, no Evangelho, as hierarquias são invertidas e Jesus ensina isso para a gente. Sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, sinaliza a possibilidade de uma hierarquia invertida. Vós me chamais de mestre e senhor, mas eu estou fazendo o serviço de um aprendiz de servo. Só que quando Jesus vai fazer essa tarefa de aprendiz de servo, ele não está só fazendo a tarefa de aprendiz de servo. Os outros só lavavam os pés. Jesus não, presumo que está fazendo um trabalho terapêutico. Pode observar que ele está lavando os pés e batendo papo. É o Pedro: o senhor com as mãos santas e maravilhosas lavando os meus pés? Que é isso, Pedro? Se eu sou seu amigo, não posso lavar os seus pés? Nós não temos amizade nenhuma. Ele então não só os pés, a cabeça. Ele ficou batista ligeiro. Batismo toda, banho total. Não só os pés, mas tudo, Senhor. Possivelmente Jesus está trazendo ali uma ilustração. É tanto que ele diz: olha, nem todos vocês estão limpos. Vocês vão entender isso mais adiante. Vocês vão entender que minha ilustração de lavar os pés de vocês é porque eu vou limpar todos vocês quando eu estiver na cruz. A grande lavagem da alma, do coração e da vida de vocês é quando eu estiver pendurado no madeiro. Isso aqui é só uma analogia do serviço maior. Aqui eu estou fazendo só o trabalho de um servo. Lá eu vou estar fazendo o trabalho de um servo que os caras consideraram que fez um trabalho mal feito, ainda foi condenado e morreu, e mesmo assim eu vou estar lavando todos vocês. Então Jesus diz assim: vocês vão entender isso mais tarde. Isso que eu estou fazendo agora é só uma ilustração. É só para dizer que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se você é marido, cara,
Assuma o processo de morte para que a sua esposa viva bem. Para que você viva bem. Se você é esposa, assuma esses processos de morte para que viva bem. Para que vocês vivam bem. Procura quais são os símbolos. Às vezes é uma bacia. É uma água. Você sabia? Desculpa, eu vou ter que falar algumas coisas assim bem pessoais. Eu estou em casa, cara. Acho que eu olho para a Deizinha, essa sobrinhazona linda, e eu digo, não, eu estou em casa, estou conversando. Eu estou me fazendo de conta que eu estou à mesa conversando com vocês. Eu gosto de boina, não é por nada não. Eu preciso de proteção por causa de estética e saúde. Aí eu preciso de proteção. Até essa lâmpada não faz bem a minha desproteção. E aí eu gosto de boina. Só que essa boina branquinha, assim, para vir para um culto, pregar, tem ela e outra assim mais chique, né? Tal. E eu tenho uma que parece boina de motorista. E quando é que eu uso a boina de motorista? Eu comprei de propósito. Eu vou com a Dinha fazer compras. E eu sou aquele tipo de camarada, talvez semelhante a alguns de vocês, a algumas de vocês, que pega o pacote, coloca no carrinho, tá, e depois paga e vai embora. Ela não, quando ela vai fazer compra, ela não está fazendo compra. Eu percebi que ela está fazendo terapia. Ela olha, vê a cor. Aí eu penso que ela quer ver a mercadoria. Ela diz, não, é porque esse pacote é verde. Aí eu percebo que ela está... É o lazer dela. Eu tenho que aprender, então, quando ela vai, eu ir fazer o meu sacrifício. Um dia nós fomos ao centro, era um sábado. Aí ela disse, filho, só uma paradinha, coisa rápida, eu vou comprar uma agulha de crochê. Desceu para comprar agulha de crochê e eu espero. 20 minutos. Assim. O cara do trânsito chega, meu senhor, não pode estacionar aqui. Dê pelo menos uma volta, o senhor está aqui há muito tempo. Eu fui bem devagar. Cheguei, não estava ainda. Fiquei um pouco. O senhor de novo? Até que ela veio. Só que quando ela veio, eu já estava chateado. Aí, claro, não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo e com ela. Eu xingo, ela xinga, daqui a pouco os dois estão de cara quadrada e tal. Depois vem um beijinho, um abraço. Eu tomei uma decisão na vida. Leio o Evangelho, falo do amor de Jesus. Eu disse, puxa vida, como é que eu devo tratar? Qual é o símbolo que eu nunca imaginei que isso expressasse tanto amor para ela? Eu fui, um dia quando ela quis sair, eu tinha comprado uma boina de motorista. Porque motorista não tem que brigar, não tem que reclamar. Então quando ela quer ir comigo, vamos no centro, eu vou com a boina de motorista. Eu vou com... Ela, bem, você é muito legal. Porque indo de motorista, se ela disser, estaciona aí, eu estaciono, eu não vou reclamar da patroa. E qual foi a grande vantagem? Ela se sentiu amada e eu me senti bem para valer. Porque quando eu ia de marido, ela me tratava de motorista. Quando eu vou de motorista, aí ela chega e diz, bem, eu digo, caramba, estou tendo um caso com a patroa. E a vida vai, e vai, né? Eu sei que o santo não é tão legal não, mas deixa a vida me levar. Meu querido e minha querida, Jesus levantou-se da mesa. Ao tirar a toalha, ele está assumindo algum gesto simbólico, onde os discípulos olham e se encantam. Puxa vida, é Jesus. Ele pega a água, coloca na bacia e vai aos pés dos discípulos. O Pedro diz, Senhor, peraí, é amor demais, Senhor. Tenta descobrir na sua convivência se é o copo com água, se é a toalha, se é o momento que você renuncia a um programa interessante, mas só tem uma televisão, e aí vocês negociam isso. Como é que você está tratando o filho, a filha? Eu nunca imaginei que a primeira experiência da minha filha, de lavar o meu carro, causasse tanto amor para a vida toda. Nunca imaginei. Primeira chance que eu tive de comprar um carrinho 0 quilômetro, golzinho azulzinho, para um dia de sábado em Fortaleza, perto de uma construção. Não percebi que os caras estavam chapiscando, não sei se tem esse processo aqui na construção, que é jogar o chapisco de cimento para depois rebocar. Eu não percebi que os caras estavam com aquelas maquininhas chapiscando o cimento. Deixei meu carro, quando eu voltei, meu carro estava coberto de cimento. Passei a mão, o solzão quente, já estava seco. Imaginei assim, vou em casa, paro o carro no jardim, vou jogar uma mangueira. Consegui tirar o cimento mais grosso, mas não tirei. Estou aqui à mesa sentado, conversando com a esposa, meus filhinhos, e lamentando
mas dizendo que na segunda-feira eu iria levar o carro numa oficina de polimento, ia resolver o problema. Minha filhinha ouviu, estava por ali, tinha 7, 8 anos, tinha uma priminha dela lá em casa, com a gente naquele dia. Fui dormir aquela sonequinha, a siesta depois do almoço. Aí estou lá, e ela tentando me acordar, fazendo barulho, até que ela conseguiu. Quando eu acordei, ela: pai, tem uma notícia legal para ti. O que é, filha? Eu e a Dedé lavamos o teu carro, pai. Eu disse: como assim lavaram o meu carro? Nós tiramos o cimento todinho, pai. Aí eu fui olhar. Como é que vocês tiraram isso? Eu peguei uma faca de mesa, ela pegou outra. Nós subimos no capu, subimos aqui. Gente, elas tinham tirado todo o cimento. Ela diz: rapaz, não faz isso não, que quando não tem água eu termino logo. Se põe água aí eu vou longe. E a gente tem a ceia ainda. Posso continuar ou vocês querem que pare? Até meia-noite não pode alguém cair aí e morrer. Se fosse Paulo, tinha poder de ressuscitar. Aqui, se morrer, a gente vai ter que fazer o sepultamento, que nem eu nem Maurício estamos com essa bola. Bem, e aí eu dei um abraço na menina. Valeu, filha, que legal, vamos comer uma pizza hoje à noite e tal, né? Ela disse que quando eu olhei para ela, eu estava com um sorriso amarelo, um sorriso triste e tal, né? É legal ela contando a versão dela, né? 13 anos, a gente um dia conversando, e ela falando: pai, eu nunca imaginei que aquilo fizesse com que nós fôssemos tão amigos, né? Nós somos muito amigos, mas não somente isso. Ela tem um espírito de serviço, de doação, de entrega, que é algo assim tão extraordinário que a gente precisa controlar. Não, filha, não vai agora de madrugada socorrer essa pessoa, não vai, porque é uma coisa assim realmente inusitada. Agora você imagina, se eu tivesse valorizado mais a pintura do meu carro do que o talento da menina, do que o desejo de servir. A tecnologia foi equivocada, mas a motivação foi das melhores e mais lindas. Cuidado, meu querido e minha querida. Seus filhos e filhas valem mais do que 1 litro de gasolina do seu carro. Seus filhos e filhas valem mais do que aquela louça bonita que o garotinho com o braço crescendo ainda não tem noção de como pega e quebrou. Seus filhos e filhas valem mais do que a sala bem arrumada para impressionar os visitantes que chegam na sua casa. Seus filhos e filhas valem mais do que as regras da igreja. Seus filhos e filhas valem mais do que o legalismo dos protestantes. Não permita que a sua religião crie problemas na relação com vocês, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas e são mais importantes do que as religiões. E Jesus está lidando com eles. E buscando no cenário, no seu contexto, que objetos, que símbolos eu tenho para expressar amor. Uma vez eu fiz uma viagem muito longa. Quando eu cheguei no aeroporto em Fortaleza, foi o que eu lembrei: meu Deus, não trouxe sequer uma lembrancinha Pradinha. E o que tinha aberto era uma farmácia. Cheguei na farmácia: o que é que você tem aí? Procurei até que eu encontrei Sonho de Valsa. Levei 3, pensando que ia ser xingado. Ela me deu um abraço, um beijo. Bem, você lembrou de mim. Eu descobri que nela o que funciona é: você lembrou de mim. Não é a beleza do buquê. E aí, claro, cada um descobre no outro o que é que faz, o que é que cativa o coração, o que é que cativa a alma. Por exemplo, com os discípulos, foi Jesus lavando os pés. Com Judas, não. Não me parece no texto que Jesus lavou os pés do Judas. E eu encerro então com essa informação a respeito do Judas. Vou usar aqui só como ilustração. Só pode molhar o pão no vinho do outro, na cultura judaica, quem é muito amigo. Opositores, inimigos, pessoas em atrito não molham o pão no vinho do outro. Quando alguém põe o vinho para que o outro molhe o pão, ele está comunicando ao outro que ele é uma pessoa bem-vinda e uma pessoa querida. Leia depois o capítulo 2 de Ruth, a Ruth sendo discriminada pelas mulheres judias, e o Boaz manda um recado: digam a Ruth que amanhã pela manhã
ela pode vir aqui à mesa do príncipe, ela pode vir à minha mesa e digam a Ruth que ela pode molhar o seu pão no meu vinho. O que é que o Boaz está dizendo? Digam a essa menina para não se sentir discriminada e excluída. Ela faz parte, ela é de casa. É essa a mensagem dele. Eu gosto de comer o meu pão molhando no café. Com Maurício, querida Iris, Deizinha, se eu estiver perto, nem tem jeito. Se o meu café acabar, vou mergulhar no café de vocês. Pela amizade que a gente tem. Pela amizade que a gente tem. Eu tive um momento na vida que eu mergulhei o pão no café, não foi por causa da amizade nem nada, é porque eu estava socorrendo pessoas numa região muito sofrida. Os caras descobriram que eu era brasileiro e nesses ambientes de sofrimento e dor, de miséria, de pessoas abandonadas, era uma situação de guerra. Tudo se explora, vende-se água muito caro, vende-se pão, aí tinha pão no chão cheio de mosca. Quando o cara descobriu, brasileiro, fazer café, aí eu fiquei pensando, café, tomara que não venha com pão. Aí vinha uma lata, literalmente uma lata, com café não coado, era o pó colocado dentro e mexido, sem açúcar, e pão. Aí eu disse assim, o senhor ferveu bem essa água? Fervi e está bem quentinho. Eu disse, ótimo, porque eu queria mergulhar o pão. Não por causa do sabor, eu queria matar todos os germes, né? Quando Judas aparece, nesse capítulo 13, Jesus faz uma coisa que os narradores colocam como denúncia. Mas eu penso que Jesus não está denunciando Judas. Quando Jesus diz que o Judas vai molhar o pão no seu vinho, naquela cultura, na verdade, o que Jesus está dizendo para o Judas é mais ou menos assim: camarada, você me vendeu. Eu sei de onde é que você vem de uma negociação perversa. E eu desconfio que a chateação de Jesus não foi ter sido vendido. Foi ter sido vendido tão barato, só 30 moedas. Cara, você me vendeu só por 30. Ou eu sou ruim de negociação, ou você, cara... Aliás, ou eu sou um produto muito ruim, ou você é muito ruim de negociação. Então Jesus diz, cara, você me vendeu só por 30. Você facilitou o processo para que eu passe por essa desgraça da crucificação, porque no meu entendimento o que salva a gente não é a cruz, é o amor de Jesus. A cruz é a maldade, a perversidade. Claro, eu não quero entrar aqui e discutir essa teologia, mas no meu entendimento quem salva é o amor do Jesus de Nazaré. E aí Jesus diz, camarada, a despeito de você ter me vendido, o meu copo de vinho continua aberto para você molhar o meu pão, porque você fez o que você fez, mas você não mudou quem eu sou. A sua maldade não muda a minha bondade. O seu ódio não vai mudar o meu amor. O seu espírito de guerra não vai destruir a paz que está aqui dentro. E a minha capacidade de ser o diplomata da vida. A sua perversidade não vai destruir a minha candura. É como se Jesus dissesse, eu vou sofrer as consequências do mal que você fez, mas eu não vou ficar igual a você, camarada. Meu querido e minha querida. Permita-se sempre invadido por Deus, visitado pelo Espírito Santo. Alguém que batizado de amor, respira amor e transpira amor. Alguém que invadido pela graça de Deus, transpira a graça, socializa a graça. Alguém que visitado pela paz, é uma pessoa que constrói a paz. Seja você e eu, sejamos juntos os pacificadores e as pacificadoras desse mundo. Filhos e filhas do Príncipe da Paz. Que Deus abençoe muito o seu coração. E que pela graça de Deus você possa resgatar a singularidade humana, o projeto, o substrato de Deus tão belo e tão bonito que sempre esteve dentro de você. Quem sabe, maculado pela maldade, por suas imperícias ou imperícia de outros, e por conta disso essas marcas estão lhe destruindo, estão lhe oprimindo, estão lhe causando tristeza, estão lhe causando amargura. Não permita que o mal faça isso com você, porque o Deus da vida, o Deus de todo bem, resolveu visitar o seu coração e lhe abençoar. Obrigado, Dom Maurício, pela chance, pela oportunidade. Espero ter usado legal o microfone da sua comunidade, que isso é um troço poderoso e terrível, mas eu espero que Deus tenha abençoado
o coração de todos vocês e de todas vocês, e que a vida seja mais encantadora, que você possa terminar a vida olhando para trás dizendo: valeu a pena ter vivido, porque eu consegui completar o projeto para o qual eu fui criado ou fui criada, a ser imagem e semelhança da plenitude da existência, ser imagem e semelhança do Jesus de Nazaré.